Oiê, eu sou o Guigo e eu tô passando aqui de novo para dividir com vocês mais uma experiência de leitura. Bom, eu criei essa plataforma aqui com o intuito de fazer com que as pessoas conheçam alguns livros e tirar um pouco essa coisa da complexidade que a gente ouve sempre falar que tem em algum livro e tal. E, enfim, eu vou dividir aqui sempre as minhas experiências de leitura, as minhas opiniões e as coisas que eu achei a respeito dos livros que eu tenho lido. E eu espero que você se divirta, eu espero que você goste, e se de alguma forma te despertar a vontade de ler algum deles, eu acho que eu já cumpri a minha missão aqui, tá bom? Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre A Metamorfose do Franz Kafka. Bom, esse livro aqui é pesadíssimo, tá? Apesar dele parecer muito fininho, são só 94 páginas, eu li ele em um dia, assim. É um livro bem complexo e ele mexeu bastante aqui com a minha cabeça, me fez refletir sobre várias coisas. Eu acho que, a princípio, a pergunta que eu faço para você que está vendo esse vídeo é: você tem algum idoso em casa ou alguma pessoa debilitada que depende dos seus cuidados? Se você tem, esse livro aqui vai te fazer pensar sobre algumas coisas ou talvez vai te fazer entender que você está no caminho certo. Outra pergunta que eu faço é: você é uma pessoa LGBTQIA+, e, enfim, de alguma forma você ainda está no armário, está aí tentando se descobrir, tentando achar a melhor forma de se posicionar para sua família ou na sua casa? Bom, esse livro também me fez refletir acerca de alguns assuntos a respeito disso. Bom, vamos lá. O Kafka é um dos escritores, assim, consagrados. Ele foi, inclusive, considerado um dos mais influentes do século XX. É um clássico, é um escritor clássico e muito bem falado, muito, enfim, que influenciou muita gente. Muitos outros autores beberam muito da fonte do Kafka para fazer os seus livros, para escrever os seus livros. E ele é um gigante, assim, da literatura. Nessa obra aqui, no A Metamorfose, o Kafka ele vai contar a história do Gregor. O Gregor é um caixeiro viajante, ele trabalha vendendo muamba. Vocês provavelmente já devem ter visto aí algum caixeiro viajante na rua de vocês, alguém que passa vendendo rede, produtos, panelas, etc. Enfim, ele é um caixeiro viajante, ele sustenta a sua família, basicamente. Ele, enfim, tem o pai, a mãe e a irmã mais nova. E eles são meio que sustentados, ou, enfim, ele ajuda muito em casa. Então, o Gregor é essa pessoa. Então, bem rapidamente, o Kafka ele nos apresenta esse personagem. E, de imediato, assim que você abre o livro, já nas primeiras páginas, você descobre que o Gregor, repentinamente, um belo dia, acordou diferente. Ele acordou como algo muito parecido com um inseto, assim. Ele se transformou, ele metamorfoseou para um inseto, se tornou aí um bicho muito estranho, com várias patinhas, um casco, as costas. Muita gente que já leu esse livro compara com uma barata. Eu não achei nada que o Gregor se transformou numa barata, mas eu acho que independente da sua interpretação pro que ele metamorfoseou, enfim, ele se transformou num inseto bem asqueroso, estranho, diferente e tal, e ele acorda desse jeito, e ele já acorda assim, assustado, mas sabe aquela coisa de você acordar e demorar algum tempo para abrir os olhos, entender tudo que está acontecendo? Então, já nas primeiras páginas o Kafka faz isso, assim, ele descreve tudo que está acontecendo muito rápido. Vale ler esse livro aqui também, você que tem preguiça de ler ou diz que os livros se arrastam demais, esse livro aqui ele corre, ele voa. Voa, cara, voa! Ele voa e você tem que acompanhar porque é tudo muito rápido. E aí o que acontece? O Gregor ele acorda desse jeito, o chefe dele, inclusive, manda um secretário ir ver o que está acontecendo, porque o horário de entrada dele é às 6 da manhã, 7 da manhã, e até esse horário ele não chegou.
O Gregor, ele trabalha para esse chefe basicamente com o intuito de pagar a dívida que os pais têm com esse chefe, que a gente não sabe muito bem o que representa aqui dentro dessa história, mas também não faz muita diferença. O Kafka não se estende muito a respeito desse assunto. A gente só sabe que o Gregor paga a dívida dos pais trabalhando para esse chefe e que esse chefe é muito rigoroso. E, enfim, é ali na base do chicote mesmo. E aí, no momento em que ele não chega no horário, ele manda um secretário, e esse secretário chega em casa, lá na casa dele, e quer ver ele, quer entender por que ele ainda não chegou, o que ele tá esperando para ir trabalhar. E aí o Gregor fica dentro daquele quarto com uma ansiedade ali, tentando entender o que tá acontecendo, uma barra preguiça, e ele acha que tá doente, que tá só sonhando e tal, que aquilo não é realidade, até que num dado momento ele é forçado a se levantar mesmo, porque o secretário tá lá já discutindo com os pais dele e tal, os pais dele estão ali batendo na porta, perguntando se ele tá bem, o que ele tem, que ele não tá indo trabalhar, ele precisa acordar, levantar e trabalhar. E, enfim, acontece que o Gregor descobre que aquilo ali não é um sonho, é realidade, ele se transformou num inseto estranho, e aí começa a história. Essa história, como eu já falei, ela é muito rápida, então tudo acontece muito rápido. Você, em alguns momentos, você vai devorar esse livro e não vai conseguir parar. Eu li ele em um dia, foi muito rápido mesmo. E basicamente é isso. Acontece muita coisa, esse secretário vai embora com raiva, assustado, depois de muita luta pro Gregor. Uma vez que ele é um inseto, ele tem dificuldade de, com as patinhas, abrir as portas e tal, e sair para explicar o que está acontecendo. Até que ele faz isso, a família se depara com aquele inseto asqueroso, estranho, a mãe desmaia, o pai quer bater nele, assustado, não sabe o que está acontecendo, a irmã chorando, tenta da maneira mais sutil possível não mostrar que ela está assustada para não ofendê-lo de alguma forma. Enfim, tudo isso acontece, essa loucura, dado aí esse primeiro start na história, a gente vê a família do Gregor tendo que lidar com a existência desse novo ser ali, que eles sabem que é o Gregor, que faz parte da família, mas ao mesmo tempo que causa repulsa, que, enfim, coloca em xeque todas as crenças deles, eles não sabem muito bem como lidar com aquele ser humano / inseto. Eles sabem que aquilo ali é o filho deles, é o irmão dela, mas eles não sabem muito bem como lidar com esse ser humano que tá ali e que já não é mais um ser humano, é um inseto. Basicamente é isso. Tem o desenrolar da história e essa história aqui me pegou de duas formas. Assim. Como eu falei no início, quando eu comecei a ler isso aqui, eu comecei a pensar muito a respeito de pessoas idosas. Eu não sei se esse era o intuito do Kafka ou enfim. Mas para mim, essa história aqui, ela fala muito a respeito do lance de você ter uma pessoa idosa em casa e que, enfim, me pegou porque eu tenho uma avó que era uma pessoa extremamente ativa, dançava, fumava, bebia, falava horrores e tal, e que num dado momento a minha avó, ela teve câncer, ela perdeu a voz, então ela parou de falar e hoje a gente convive com ela. Então esse livro aqui ele me fez pensar a respeito de como eu tenho tratado essa pessoa dentro da minha família. E no começo, quando eu comecei a ler, eu achei que se tratava disso, pelo menos foi assim que eu pensei, foi assim que eu interpretei. Eu interpretei que o Kafka estava falando para você como é que você tem tratado as pessoas idosas da sua casa. E basicamente esse livro para mim, ele questiona isso, assim, de quanto tempo um ser humano vale, por quanto tempo esse ser humano é importante pra gente, por quanto tempo a gente trata bem e qual é o prazo de validade do ser humano. E que triste que nós, seres humanos, tenhamos um prazo de validade. Basicamente foi isso que eu entendi a princípio ali que o Kafka estava questionando, sabe? A gente vê essa família aqui sem saber lidar com ele. E a princípio, eles tentam, arrumar meios de lidar com ele, uma vez que eles não conseguem mais se comunicar e
enfim, ele não é mais um ser humano, né? O Gregor é um inseto. Então, o que eles vão fazer agora? O que ele vai comer? Onde ele vai dormir? Quais são os costumes desse inseto? Enfim, essa família ela começa a se adaptar e tentar cuidar do Gregor e tentar se adaptar também na sua vida. Porque os pais não trabalhavam, a irmã é muito nova e o Gregor era a pessoa que sustentava essa casa. De repente, ele fica uma pessoa inválida, ele não pode mais ajudar em casa. E aí a gente vê a mãe tendo que ir costurar para fora, o pai tendo que, por anos sem trabalhar, enfim, devido ao seu estado físico, tendo que começar a trabalhar num banco, enfim, a irmã tendo que se adaptar ali, fazer alguns trabalhos também. Enfim, essa família ela tem que se adaptar de todas as formas. E à medida em que elas conseguem se adaptar nas suas vidas, com o passar do tempo a gente vai vendo que essa família já não está mais conseguindo lidar com o Gregor, que exige cuidados especiais. No princípio, no começo do livro, a gente vê a irmã sempre levando comida para ele, ela não sabe muito bem o que ele come, então ela coloca diversas coisas ali, fruta, comida de ontem, comida estragada e tal, para ver o que acaba agradando mais o paladar do Gregor, e com o tempo essa irmã começa a ficar meio de saco cheio e tal. Enfim, e foi aí que eu me peguei nesse livro pensando, né, como que a gente tem tratado os nossos idosos, né, como a gente tem tratado as pessoas no nosso seio familiar. Até que ponto essas pessoas na nossa família e tal, elas são importantes e quando é que elas deixam de ser. Eu me peguei muito me perguntando isso, porque de certa forma essa família começa a ficar muito incomodada com a presença do Gregor. Eles não podem mais receber visita, eles não têm mais muito o que fazer ali dentro de casa, porque a interação morreu, né? A família está sempre muito deprimida, muito triste, não sabe muito como lidar, trabalhando assim demais, porque eles precisam sustentar aquela casa que é alugada e que, enfim, tanto é que num dado momento aqui do livro eles resolvem alugar um quarto naquela casa. A empregada que era bancada pelo Gregor, quando descobre aquela coisa, aquele inseto, vai embora, e aí eles têm a dificuldade de arrumar uma pessoa, e aí de repente a família mesmo começa a cuidar dos afazeres domésticos e tal. Então isso começa a se tornar um peso. Num dado momento, inclusive, eu me peguei dentro do livro pensando, mas por que ele não... Ou ele vai embora, ou ele morre, ou ele se mata, porque... não dá, essa família, coitada dessa família e tal, a gente começa a se ver muito no lugar da família e meio que a se incomodar com a presença do Gregor também nesse livro. Ele é bastante aflitivo, muito aflitivo. Num dado momento você se pega querendo que ele morra, basicamente é isso, assim, tomara que ele morra logo, a gente... E você também, lendo o livro, começa a não ver um final satisfatório, você acaba não sabendo no que isso vai dar e como resolver essa situação. E aí é nesse momento que eu me peguei pensando por um outro viés, né? Mas enfim, antes eu quero ler uma passagem aqui que é bem interessante, que é bem no terceiro capítulo ali do livro. A gente está nessa fase de adaptação da família, tentando entender esse novo momento aí do Gregor, né? Essa metamorfose. Então, tem um trecho que diz o seguinte: o sério ferimento de Gregor, o qual ele sofria fazia mais de um mês, parecia ter por conta própria lembrado o pai de que, apesar de infeliz e odiosa aparência de Gregor, ele ainda era um membro da família, alguém que não deveria ser tratado como inimigo e que era, pelo contrário, uma exigência dos deveres familiares suprir a aversão e tolerar, nada mais, apenas tolerar. Então, basicamente é isso. Num primeiro momento, eles se assustam e não sabem o que fazer com o Gregor. No segundo momento, eles começam a tentar se acostumar com aquela ideia, se adaptar àquela realidade e começam a tentar tolerar a presença dele.
né? Uma vez que eles já entenderam o que ele come, onde é o melhor lugar para ele ficar. O Gregor também tenta colaborar de toda forma, por mais difícil que seja, sempre escondido debaixo do sofá. Quando alguém da família passa, ele se cobre com um lençol para que ninguém se assuste ou tenha nojo dele. Num dado momento, a irmã começa a elaborar algumas formas de que ele consiga pelo menos ver a luz do dia, se sentar no parapeito da janela para tomar sol e tal. Só que com o tempo isso vai começando a ficar chato, essa família não aguenta mais, então eles vão começando a se cansar, enfim. E foi aí onde eu me peguei no segundo ponto, que foi o lance também de pensar em questões desse meu nicho, enfim, dessa minha bolha, que é a LGBTQIA+. Por muitas vezes, os nossos pais criam ali uma redoma de vidro onde o filho é perfeito, ou a filha é perfeita, onde eles criam expectativas do que esse filho ou filha vai ser. E aí, num dado momento, a gente passa por essa metamorfose, né? A gente passa por essa transição onde a gente se descobre e descobre o que quer ser, descobre que a gente vai acabar rompendo com as expectativas dessa família e por muitas vezes os pais mandam essas pessoas embora de casa, expulsam do seio familiar ou começam a tratar diferente porque acreditam que, enfim, alguma coisa mudou, quando na realidade nada mudou. Essa pessoa ela continua a mesma, com necessidades diferentes, com uma visão diferente de mundo e que essa família precisa acompanhar. Então eu comecei a também fazer uma analogia com questões de pessoas que estão aí dentro do armário ou que não têm coragem ou que, enfim, não se sentem seguras para se assumir sexualmente falando, assumir a sua sexualidade e tal. Muitas vezes, quando acabam fazendo isso, a gente tem muito esse lance dos pais renegarem e tal, e a princípio não gostarem, a mãe desmaia, o pai fica bravo e tal, e aí com o tempo eles vão tentando se adaptar, algumas vezes dá certo, outras vezes não dá certo, e aí a gente tem uma briga, né, um rompimento dessa família. Enfim, foi aí onde eu comecei a traçar dois paralelos, assim, achar que o Kafka estava falando sobre etarismo, né, sobre a coisa da idade, e depois sobre essas mudanças internas que a gente tem, essas transições que a gente passa nas nossas vidas, seja você pessoa LGBTQIA+, ou não, né, mas sobre essas transições que a gente tem na nossa vida e que muitas vezes a nossa família não sabe aceitar, não sabe administrar, ou a princípio tenta se adaptar e não consegue. Basicamente é isso. Dado um momento, a gente, como eu falei, fica ali implorando já sem saber o que fazer. Você realmente não consegue ver fim para essa história. Você começa a não saber realmente para onde isso vai levar, sabe? Eles começam a ficar muito bravos, muito indignados. Eles começam a ser prejudicados também, a família, por conta do Gregor. Num dado momento, como eu falei, eles vão alugar um espaço ali para uns jovens morarem, só que acaba que tem um problema, acontece ali um problema. Novamente eu repito, tudo isso acontece em 94 páginas, é um livro muito fininho, que vale muito a pena ler. Acontece muito rápido, tudo acontece muito rápido enfim, basicamente eles tentam alugar esse espaço, só que eles também têm um problema ali por conta do Gregor, e é chegado um momento onde tem uma passagem que é muito triste aqui pra mim. Ó, o neném chorou. Enfim, tem um momento aqui que é muito triste pra mim, que foi assim, a gente passa o tempo todo no livro sem saber o que fazer, primeiro se compadecendo da situação do Gregor, depois a gente começa a já ficar um pouco aflito, porque a gente não sabe que fim vai dar isso e nem o que fazer. Num dado momento a gente começa a pensar com a cabeça dessa família aqui, que já está cansada e que não vê a hora dessa tormenta acabar. E aí a gente começa a considerar a morte do Gregor, ou a gente começa a considerar que ele deva ir embora de casa, que algo precisa ser feito. Bom, e aí é chegado o momento
em que a irmã, já cansada da situação, cansada de viver dessa forma, ela não vê mais esperança. E você também, durante todo o tempo que está lendo o livro, também já fica ansioso, porque tudo acontece muito rápido, então você também se vê ali aflito, muito sem saber o que fazer. E aí, num dado momento, a irmã diz: meus queridos, as coisas não podem continuar assim. Se vocês não conseguem entender, eu entendo. Não ousarei falar o nome do meu irmão na frente desse monstro. Portanto, digo apenas que devemos tentar nos livrar dele. Tentamos o humanamente possível para cuidar dele e ser pacientes. Acredito que ninguém poderia nos criticar nem um pouco. Temos que tentar nos livrar dele. Quando as pessoas têm que trabalhar tão duro quanto nós, não aguentam também tolerar esse tormento sem fim em casa. Eu não aguento mais. Esse trecho aqui é muito interessante, porque muitas vezes eu e, enfim, a minha família, a gente se viu nessa dificuldade de saber lidar com uma pessoa com necessidades especiais, que no caso era minha avó. E eu tenho certeza que muitas vezes você que está vendo esse vídeo também já passou por uma situação parecida com algum parente, com algum amigo, onde num dado momento a gente não sabe muito bem como lidar com isso. E eu acho que é sobre isso aqui que esse livro aponta, né? Esse é o caminho que ele tenta apontar pra gente. Porque é muito absurdo e muito interessante ao mesmo tempo que a gente não perceba que as nossas vidas, elas são imprevisíveis. E a gente está o tempo inteiro atribuindo funções a pessoas. A mãe tem a função de ser carinhosa e etc, etc, e cuidar da casa, etc, valores machistas. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso mais pra frente em algum momento. O pai, sempre com essa visão de provedor, do patriarcado, as meninas, a gente está sempre atrelando valor às pessoas. Sempre. Na maioria das vezes com uma visão machista, mas enfim. O que eu quero dizer aqui, e o meu raciocínio é o seguinte: a gente está sempre atribuindo valor. A criança, a gente atribui um determinado valor, um determinado estereótipo, ao que é homem, ao que é mulher, ao que é pai, ao que é mãe. Mas a gente para de atribuir valor à medida em que esse indivíduo envelhece. Como se o velho não tivesse nenhum tipo de valor. Engraçado, porque nunca se falou tanto, ultimamente a gente vê muito esse rolê do cringe, né? Do cringe, isso é cringe, você é cringe e tal. E tem um pouco de escárnio, tem um pouco de soberba nessa brincadeirinha que a gente faz, nesse bullying que a gente faz, atribuindo às pessoas o termo cringe como se... Cringe, no caso, velho, né? Como se você fosse ultrapassado, e a partir do momento em que você é ultrapassado, você deixa de ter importância para essa sociedade. E é estranho e engraçado como a gente realmente deixa de atribuir valor às pessoas à medida em que elas deixam de cumprir com as funções que a gente atribuiu a elas. Se a gente parar pra pensar, amanhã você que tá vendo esse vídeo pode sofrer um acidente e não conseguir mais cumprir com as funções que as pessoas atribuem a você. E como é que você vai agir? Como é que as pessoas vão agir com você? E a mesma pergunta a gente pode inverter. Se alguém da sua família sofre um acidente e infelizmente ela não consegue mais cumprir com aquelas funções que a sociedade, o seu seio familiar atribuiu a ela, será que você vai tratar essa pessoa da maneira correta? Eu acho que durante toda a minha leitura nesse livro, eu me perguntava bastante o que pode ser feito. Não tem mais o que fazer, não tem, ou ele morre ou ele vai embora e etc. E pra mim, o que eu tirei dessa história aqui é que basicamente a gente precisa aprender a se adaptar. Enfim, a gente precisa parar de atribuir os nossos valores às pessoas. E é uma coisa que a gente faz constantemente, até mesmo com a pessoa que a gente acabou de conhecer. A gente atribui um determinado valor, uma determinada importância e coloca ela num lugar onde a gente enxerga que seja o lugar dela.
mas poucas vezes a gente realmente aceita a pessoa como ela é, sabe? E eu acho que nessa história aqui, ela fala muito sobre isso, porque o Gregor, ele era uma pessoa que tinha um valor atribuído nesse seio familiar, ele tinha uma importância, e a partir do momento em que ele perde essa importância, em que ele não consegue mais suprir as características e as coisas que essa família atribuiu a ele, a coisa começa a mudar. A princípio as pessoas tentam ser complacentes com ele, e com o passar do tempo as pessoas já não aguentam mais, porque você não está mais servindo para mim como você deveria servir, e uma vez que você não serve, eu preciso te descartar. A resolução dessa história é incrível, incrível mesmo, um pouco triste, talvez não da forma como você acha que vai ser o final, tá? Esse final ele é bem aberto, assim. Mas é muito bonito a forma como o Kafka encerra essa história, e que eu acho que todo mundo deveria ler. Gente, é 94 páginas, é muito rápido, é muito simples e vale muito a pena. Eu não vou fechar as minhas aspas aqui, eu vou deixar esse pensamento aí em aberto para você refletir. E se você quiser refletir um pouco mais a respeito, eu indico o A Metamorfose do Franz Kafka, do Kafka. Porque ele vai trazer aqui à tona para você diversos questionamentos de coisas que talvez você deva se perguntar. E a principal pergunta que veio aqui para mim foi essa: será que a gente tem tratado as pessoas como elas realmente merecem ou como elas realmente querem ser tratadas, ou será que a gente só trata elas de acordo com o que é conveniente pra gente? Enfim, são várias questões. Eu acabei de ler esse livro, eu li ontem, então eu ainda estou processando tudo isso aqui na minha cabeça, mas eu tinha que dividir essa experiência de leitura com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, manda pro seu amigo e, acima de tudo, se inscreve, porque a ideia é sempre dividir um pouco com vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, então beijo e fui!